contei num outro vídeo que o estresse não é doença, e de fato não é. Aquele que não se expõe, não se submete a riscos e às oportunidades que surgem com esses riscos, essas pessoas cedo ou tarde estão fadadas ao ostracismo, ao medo, à insegurança e, consequentemente, à ansiedade e à depressão. Existe um conto budista de que um rei comprou 2 falcões. Falcões estes que foram criados em cativeiro e que não sabiam voar, nunca tinham experimentado um voo antes. E esse rei, ao comprar este falcão, sabia disto, da dificuldade que esses falcões teriam de alçar voos. Então, contratou um treinador e esse treinador começou a treinar os 2 falcões. Prontamente, um dos falcões começou a voar e a seguir todas as instruções do seu treinador. Ele voava para bem longe e depois voltava para o braço do treinador, enquanto que um dos falcões se recusava a sequer sair do galho onde ele sempre se encontrava pendurado. Então esse rei, muito preocupado, viu que o treinador não estava conseguindo resolver o problema, chamou magos, feiticeiros. Quem poderia resolver a situação daquele falcão? E muitos magos e feiticeiros vieram ao reino e não conseguiram dar a menor solução para o problema. Depois de muito tempo em que o rei já não estava nem mais acreditando que aquele falcão pudesse voar, um de seus funcionários resolveu fazer uma proeza. E curiosamente, depois disto, viu-se o falcão voando sobre o reino, até que o rei ficou assustado ao ver aquele falcão sobrevoando seu reino. E perguntou: quem foi o autor desta proeza? Como o seu súdito viu que tinha conseguido o seu intento, deu as caras e prontamente disse: fui eu, senhor rei. E o rei olhou para ele, curioso: o que você fez? Muito simples. Eu simplesmente quebrei o galho onde ele ficava sobre ele. Não espere que o galho onde você se encontra, aparentemente seguro, seja quebrado para que você possa alçar voo. O medo, ele é um dos sentimentos mais paralisantes que existe. O medo, ele é uma das principais causas da ansiedade e, pasme, da depressão. Porque o medo, ele cria o que nós chamamos uma zona de conforto. O medo, ele é, dentre as 9 matrizes do eu inferior, que são os 7 pecados capitais, mais a mentira e o medo. É aquele que te paralisa. É aquele que não permite que você vá adiante. Ele te coloca numa zona de conforto. Ele não quer que você se aborreça. Você tem medo de se aborrecer, então você às vezes não resolve com certos conflitos que precisam ser resolvidos. Com diálogo, com diplomacia, com todas as armas que você precisar utilizar, mas você prefere recuar porque você tem medo de um aborrecimento, você tem medo de uma tragédia, você tem medo do que o outro possa pensar. Você tem medo, às vezes, até mesmo de uma atitude que você possa tomar impensada, porque você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. O medo do não numa venda, de propor um relacionamento com alguém do sexo oposto. Você tem medo, você está inseguro, você não quer tomar um não
né? Baseado aí no orgulho, né? O medo junto com o orgulho, né? Você tem medo de ficar de cama, doente, tá certo? E não ter ninguém para cuidar de você. Você tem medo de ficar de cama, doente e precisar pedir ajuda a alguém. Orgulho de novo, né? Você tem medo de não ter o que comer. Você tem medo de não ter trabalho, de não ter uma atividade produtiva. Você tem medo da falta de dinheiro. Você tem medo de solidão. Você tem medo da morte. Você tem medo da doença. Você tem medo praticamente de tudo. Apenas entenda uma coisa. O medo, ele te paralisa, ele evita que você tome certas atitudes. Ele é o pai da procrastinação. O que é a procrastinação? São coisas que você tem que fazer na sua vida, atitudes que você tem que tomar, e você se recusa a tomar por... No fundo, às vezes você nem identifica aquilo como um medo, mas por medo. Eventualmente você come excessivamente, compulsivamente, porque você tem medo de parar e dar um momento para refletir sobre alguma situação que você não quer encarar de frente. Às vezes até uma mudança psíquica que você precisa realizar dentro de si. Aprender a vencer a vaidade, o orgulho, a preguiça, a própria preguiça em si. A preguiça também pode estar associada ao medo. Um workaholic, uma pessoa que trabalha de forma exaustiva, ele pode estar fazendo isso justamente movido pelo medo. O medo de ter que parar e dar atenção àquilo que precisa ser dado. O medo, ele faz você fugir da realidade. E como ele faz você fugir da realidade, você fica dependente de agentes externos. Você fica dependente do que possa acontecer. Você tem medo de caçar, você prefere que a caça venha até você. E de preferência, você gostaria que ela já tivesse o quê? Cozida ou assada, né? Que você pudesse, né? Só cortar o filezinho da carne e comer. Você não quer se dar o trabalho de caçar, sei lá, vai ser aborrecedor, vou passar por certos riscos. Medo de coisas conhecidas e medo de coisas desconhecidas. Eu quero dizer para você que se você estiver movido pelo medo, você não consegue ter mobilidade, você não consegue ter ação. E aí você fica numa que nós chamamos de zona de conforto. O medo, ele é uma das causas principais de doenças psicossomáticas no homem. O medo causa pânico, ansiedade, depressão e, digo mais, outras doenças que você nem imagina, como diabetes, por exemplo. Ele pode ser a causa de você não estar fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Ele pode ser, e quase sempre é, através das terapias que nós fazemos o digging, que a gente cava para descobrir onde é que está a causa, a raiz do problema, quase sempre é o medo. O medo de prosperar. Por que medo de prosperar? Porque você tem medo de que ao prosperar, veja bem, algumas pessoas, através do digging, relataram isto através dos nossos diagnósticos terapêuticos. O medo de prosperar. Como eu estou sozinho, se eu prosperar, como eu vou atrair o amor da minha vida? Eu sempre vou achar que a pessoa que está vindo a mim, está vindo por interesse, não por amor. Então eu prefiro não prosperar. Enquanto eu não encontrar o amor da minha vida, eu não prospero. Veja bem a programação neurolinguística localizada no inconsciente desta pessoa. O medo de prosperar, por quê? Porque se eu prosperar, os amigos que virão até mim serão amigos falsos. Se eu prosperar, né, eu vou deixar de ser feliz. Por quê? Porque dinheiro não traz felicidade. Os argumentos mais absurdos são criados por essa matriz chamada medo.
Porque o dinheiro é sujo. Porque se eu prosperar eu não vou me salvar, porque na Bíblia está escrito que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então, como eu quero salvar a minha alma, eu não quero me enriquecer. Eu quero ter o suficiente para sobreviver. Então você acaba criando bloqueios no teu inconsciente para prosperar. O medo de um relacionamento, por quê? Baseado em frustrações de relacionamentos passados. Eu já sei que não vai dar certo. Eu só atraio problemas para a minha vida, eu só atraio homens complicados, eu só atraio mulheres complicadas e aí vai. Estou bem sozinho. Por que sozinho? Porque eu tenho medo de enfrentar um relacionamento, porque eu tenho dificuldade de assumir responsabilidades. Tá certo? Então, gente, o que acontece? O estresse é a presença de cortisol. E quando não há cortisol, enquanto há cortisol, cria-se uma coisa chamada ansiedade, pânico. Mas quando acaba o cortisol, você entra em depressão, é quando você jogou a toalha. Aí a coisa fica bem complicada. Você pode vencer o medo a partir do momento em que você desenvolve uma coisa chamada amor. Sabia que o oposto do medo não é a coragem, como muitos de nós supomos? Tanto não é o oposto que os grandes guerreiros, inclusive isso é adestrado dentro das Forças Armadas, que apesar do medo, eu enfrento o perigo. Isso está ligado ao cortisol, né? Fisicamente. A substância que comanda isso é o cortisol e a adrenalina, tá certo? Que vão fazer o quê? Com que você avance na direção do inimigo, eventualmente recue, porque isso é estratégico. O cortisol e a adrenalina são dois hormônios ligados à questão estratégica. Não tem absolutamente nada a ver com o metafísico. Nós estamos falando do metafísico, tá? Para que essas substâncias, elas não sejam joguetes. Você vai viver igual um bicho. Cortisol e adrenalina, o cachorro tem, o gato tem, todos os animais possuem. Quase todos eles têm que avançar ou recuar, avançar ou recuar. Você não é uma ameba, né? Então você possui esse mecanismo. Só que esse mecanismo ele é instintivo, ele independe de raciocínio, ele independe de você ter consciência ou não de que está ou não acometido de medo. E eu digo para você que 99% dos seus medos, eles são infundados. Medos conhecidos e medos desconhecidos. O que é pior de tudo. Já pensou você ter medo do desconhecido? Há pessoas que têm pânico por baratas. O que uma barata pode ocasionar de dano a uma pessoa? Você vai lá e pisa nela. Simples assim. Mas a pessoa, né, tem lá sua ojeriza a este animal. Tá certo? Então, coragem não é ausência de medo. É apesar do medo, eu enfrento. Isso é um mecanismo interessante. Porém, eu quero falar de algo superior, que é o amor. O amor não é esse amor carnal entre homem e mulher. Não é nem sequer do amor de mãe por um filho que eu estou falando. Apesar de que esse amor, ele te reveste de coragem. Porque uma mãe é capaz de matar alguém por causa de um filho. Como eventualmente ele é capaz até de morrer por ele. Isso é o amor materno. Continua sendo um amor biológico e psíquico, obviamente. Mas eu estou falando de um amor que está além. O amor que você tem, que é nutrido por uma certa segurança de sua função, de sua missão, do seu papel aqui na Terra. Você tem uma segurança de que você é capaz de enfrentar qualquer situação. O medo, ele é, na verdade, apesar de todos esses defeitos, ele tem uma virtude. Ele é sincero. Ele, se você observar o teu medo, aquilo que faz você temer agora,
você vai saber exatamente qual é a questão que você precisa mais dar atenção e resolver na sua vida. E quando você resolve esta questão, esse medo passa a não mais te controlar. Você consegue se sobrepor a ele. E você consegue trilhar o caminho que tem que ser trilhado. E aí você consegue resolver um eventual problema agudo e às vezes até crônico de ansiedade. Às vezes você consegue resolver um problema agudo e às vezes crônico de depressão. Às vezes você consegue resolver, né, situações que permitem você inclusive controlar melhor, né, seu diabetes, seu colesterol. Por quê? Porque você trabalhou a causa metafísica que gerou este problema, que fez com que você comesse, né, compulsivamente carboidratos, que fez com que você se acomodasse e não se expusesse à rua, de fazer um exercício físico, de entrar para uma academia. Tem pessoas que têm medo de entrar para uma academia, não porque eu estou muito gordo, as pessoas podem olhar para mim, ver que eu estou fora do padrão, tá certo? Então aprenda uma coisa: adquirir amor por si mesmo. Eu falei do amor, né? É esse o amor que você precisa nutrir. O amor de um pai espiritual que você é. Esse pai espiritual dentro de nós é o que eu chamo de eu superior. É quando você olha para si como uma criança que precisa de direção, que precisa de uma orientação, eventualmente até ser pego na mão. Pegue na mão de si mesmo, oriente-se a si mesmo, adquira amor por si mesmo. Olhe-se no espelho, nos olhos e diga: eu vou cuidar de você. Eu estou decidido a cuidar de você. Diga isso para si mesmo diante do espelho, porque eu te amo. Eu não vou permitir mais que você fique parado na vida. Eu não vou permitir mais que você se acovarde diante desta situação. Nós vamos vencer juntos. Olha para si no espelho. Esse que está falando é o seu eu superior. E esse que está ouvindo é o seu eu inferior. Saiba que você tem esses dois lados. Um lado que pode curar e um lado que precisa ser curado. Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach, psicoterapeuta holístico. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, inscreva-se no nosso canal, ok? E eu peço a você, se gostou desse vídeo, dá um like e compartilhe com outras pessoas que podem estar precisando assistir esse vídeo, ok? Gratidão, shalom. A aposofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes, sair do sistema de controle, é libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Guima. Yana ya we know yana yana ya we know yana yana ya we know yana ya we know yani ayo ina yana ya we know yana
Yana yana yo we know he yana hey Johnny ho yo we know Johnny ho yo we know Johnny ho yo we know Yana hey Yana hey Who did start?